em nome de Jesus. E isso, profetiza isso na vida dele. Aleluia. Vamos aplaudir mais uma vez Jesus. Aleluia. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Daqui a pouquinho o pastor Renan vai estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Mas antes disso, nós estamos naquela campanha de fé das 12 semanas da casa própria. Quem já está participando desse propósito? Tem alguém aqui que ainda não pegou esse pedido e quer fazer? Se você já pegou, já fez na sexta-feira, tudo bem. Mas você que não fez ainda, porque hoje o pastor Renan vai estar orando também em cima desse propósito, que está sendo na sexta e aos domingos, amém? Essa é uma campanha muito abençoada, que Deus colocou no coração do missionário R.E. Soares. E se você quer participar, você ainda não tem a sua casa própria, fala, irmão, eu não tenho minha casa própria ainda, e eu quero ter. Então, ora em cima desse propósito, faça seu pedido, coloque aqui a sua casa, o jeito que você quer a sua casa, o local que você quer a sua casa, a cidade, aonde, o tamanho, quantos quartos, quanta sala, quanta cozinha, coloca aqui com fé. Fala, mas eu não tenho condição ainda, mas pela fé, pelos olhos da fé, eu já posso ver o milagre acontecer, amém? Creia, faça conforme você quer, conforme Deus sonhou, porque como nós cantamos louvor, Deus faz além, amém? Às vezes você quer uma coisa, mas Deus vai fazer muito melhor ainda, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus faz muito, muito além do que a gente está pedindo ou pensando. Creia, amém? Faça esse projeto. Fala, mas eu quero, mas você nem pediu ainda como você quer. Deus vai te dar a casa como? Eu não sei, uma casinha, né? Uma casinha tá bom, casinha de João de Barro para morar, né? Você tem que pedir mesmo, pedir do jeito que você quer. É 2 quartos, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, faça com fé, mas ore em cima disso. É uma semente que você está plantando, que um dia vai dar muitos frutos em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Mais alguém que não está precisando do pedido, se você quer escrever, fazer o pedido, faça aí rapidinho, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Amém? Eu creio que todos já pegaram, amém? Glória a Deus. Então vamos se preparar para receber a palavra? Feche os seus olhos mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que no Teu nome há poder, Senhor. Nós sabemos que o Senhor opera maravilhas, milagres e prodígios. Pai, seja a situação que for que essa pessoa esteja enfrentando hoje, seja o problema que for que essa pessoa esteja passando, Senhor, entra com ação agora, Pai. Venha despedaçando tudo aquilo que o diabo colocou nessa vida. Venha tirando desse coração a tristeza, Pai. Tira desse coração a ansiedade, a preocupação. Pois nós sabemos que muitas vezes o inimigo tem tentado agir, colocando ali o medo, a preocupação, a angústia. Vai falando com Deus, meu irmão. Às vezes você chegou aqui hoje tão ansioso. Às vezes você está tão angustiado, que às vezes você não sabe nem o que falar. Mas Deus está ouvindo, está vendo que você está aí. Está vendo que o seu esforço de estar aqui hoje na casa de Deus. Oh, meu irmão, a sua oração ela tem poder. Deus, Ele não rejeita a oração de ninguém.
Deus sabe de tudo que você tem passado, Ele sabe de todos os problemas que você tem vivenciado, Ele sabe de cada sofrimento que você tem vivido, e Ele tem feito o milagre acontecer na sua vida. Seja o problema qual for, seja a dificuldade qual for, Deus vai fazer o impossível acontecer, Deus vai fazer o milagre acontecer. Ele não rejeita a sua oração tem grande valia. O seu clamor tem valia sim, a sua oração ela tem resposta. Oh Deus tremendo, Deus grande, que o Senhor Deus possa falar com cada um aqui nessa noite, e derramar a tua presença, do teu poder e do teu Espírito Santo, pois nós sabemos que sem o Senhor em nossa vida nós não somos nada, Pai. Sem o Senhor em nossas vidas nós não somos nada. Fala para Deus, conta tudo para Ele. Não deixe que nada te desvie e te tire o foco da presença de Deus. Oh, Ele é poderoso. Aleluia. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, sabia? Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Oh, basta somente você esperar. Basta somente esperar. O que Deus irá fazer. Oh, aleluias. Quando Ele estende as suas mãos, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito. Com muito louvor, com muito louvor. Coloca a mão no seu coração. A gente precisa entender o que Deus está falando. Oh, glória a Deus. Quando Ele fica em silêncio, quando Ele fica em... é porque está trabalhando, é porque está trabalhando. Glória a Deus. Deus está trabalhando, meu irmão. Basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Levante as suas mãos, creia. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de... Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Glória a Deus, não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai à frente.
Deus vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Louve, louve, com muito louvor. Louve, adore o nome do com Senhor. Muito louvor. Oh, aleluia. Com muito louvor. Adore ao Senhor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Oh, levante as suas mãos. A igreja declara: Deus vai na frente, abrindo, quebrando tirando os espinhos, ordena. Canta isso com fé. Ele abre para ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as tuas mãos, tua bênção chegou. E comece a cantar com muito. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Receba o louvor da sua igreja, adoração do teu povo. Então levante as suas mãos. Começa a dar a Ele esse louvor, começa a dar a Ele essa adoração. É com louvor que você chega à presença de Deus. Aconteça o que estiver acontecendo, não importa. O seu louvor tem que continuar, a sua adoração tem que continuar. E isso vai engrandecendo, vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor. Oh, rebalabassuri andalabachorere canta labalaia. Rebalabassuri canta labalabasserere. Receba da presença do Espírito Santo. Receba da presença de Deus sobre a tua vida. É Deus te renovando, é Deus te fortalecendo, é Ele te enchendo, é Ele te ajudando. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, vai adorando. Deus habita no meio dos louvores, Deus habita no meio da adoração do seu povo. Vai adorando a Deus, que Ele vai na frente, Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai quebrando as correntes. O nosso Deus é santo, é maravilhoso. A Ti a glória, Senhor, a Ti o louvor, é o Teu nome, a adoração ao Seu nome, Senhor. Nós engrandecemos, nós exaltamos, nós glorificamos o Teu santo nome. Aleluia, 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 aleluia. Orianda lá, marala, vassore, canta lá, ramachurianda lá. Se você é batizado no Espírito Santo, vai adorando, vai louvando, vai exaltando o nome do Senhor. Ele recebe o seu louvor, Ele recebe a adoração, Ele derrama a unção, Ele derrama a bênção. Eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sei que a Tua presença é real neste lugar. Com as suas mãos levantadas, diga assim: Senhor Jesus, o meu louvor é para o Senhor. Aconteça o que acontecer, eu te adoro. Diga: eu te amo, Jesus. E vamos aplaudir a Ele bem forte, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Mas bem forte mesmo, que é para Jesus. Oh, glória a Deus. Mais forte que é para o nosso Deus. Amém. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem contigo, sim ou não? Tudo na paz? Cumprimenta esse irmão que está do seu lado aí mais uma vez. Dá uma boa noite para ele. Diga: a paz do Senhor, amado, amada. Que Deus abençoe a sua vida. Pode se sentar, fique à vontade. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus nessa noite. Diga glória a Deus. Hoje é o primeiro domingo desse mês abençoado que Deus está nos dando. A partir de hoje, eu tenho profetizado, eu creio nessa bênção. A partir de hoje começa o melhor final de ano da sua vida. Diga glória a Deus. Esse mês vai ser um mês de muitas bênçãos. Aliás, já começou desde sexta-feira, né? Que foi o primeiro dia aí de outubro. E nesse primeiro domingo eu quero abençoar você com essa bênção. Já já eu falo mais, porque está faltando 3 meses aí para terminar esse ano, né? E a Bíblia fala de um homem chamado Obed-Edom, que ele recebeu na casa dele a arca de Deus, a
Arca da Aliança, que na época representava a presença de Deus estava ali. E 3 meses que a arca, que a presença de Deus ficou na casa dele, tudo na casa dele foi abençoado. Diga glória a Deus. Tudo mesmo. Deus abençoou muitíssimo a casa desse homem. E eu quero começar a partir desse domingo, desses 3 meses aí que faltam para terminar o ano. No primeiro domingo de cada mês, agora em outubro é o primeiro domingo de dezembro, aliás de novembro, e o 1º de dezembro. Eu quero te dar essa bênção de Obed-Edom. Amém? Hoje eu vou abençoar todos os dizimistas, hoje nós vamos consagrá-los, e olha, vai ser tremendo. Tenho certeza que hoje, a partir desse domingo, Deus já começa a abençoar o seu final de ano para que seja o melhor final de ano da sua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém, povo de Deus. E já eu quero fazer aquela oração da casa própria. Eu estou nessa fé aí como missionário, como eu falei, é um propósito do missionário Soares. Eu entrei nessa mesma fé, eu creio na unção que tem no homem de Deus, nosso líder, e essa unção chega até nós, essa bênção chega até nós. Deixa eu perguntar, eu vi, acho que o irmão até falou, né? Tem alguém que não pegou aí o pedido da casa própria? Todos pegaram. Já nós vamos fazer essa oração de fé e Deus vai abençoar. Diga glória a Deus. Mas já vamos direto para o principal, que o principal é a palavra de Deus. Eu já quero que você abra a sua Bíblia, lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo 7, em nome de Jesus. Essa palavra aqui foi a palavra que eu dei no domingo passado. Quem esteve aqui domingo passado? Diga graças a Deus. Foi um culto abençoadíssimo. Deus esteve conosco, último domingo aí do mês passado. E eu trouxe aqui essa mensagem, mas irmão, é tão tremendo, é tanta coisa aqui de Deus para nós. Eu digo assim, quando eu digo tanta coisa, são as revelações, os entendimentos que Deus vai nos dando dentro da palavra, que não pôde terminar domingo. Na sexta-feira eu continuei falando dessa mensagem, e hoje eu quero continuar falando para você, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Sexta-feira eu falava aqui algo que Deus colocou no meu coração, vou repetir para quem não estava, e quem já estava, só para te lembrar. Deus te fez foi para acertar o alvo. Amém, Jesus? Eu tenho isso no meu coração. Hoje eu vou te explicar o porquê. Deus não te fez para você ficar errando aí na vida, não. Deus tem propósitos grandes para você que você tem que acertar. Mas talvez o que está impedindo é essa coisa chamada pecado. Eu quero te mostrar hoje, como eu comecei na sexta-feira a falar disso, perigo que é. E é um assunto tão extenso que não deu para terminar na sexta-feira. A gente precisa continuar hoje falando a respeito disso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá então. 2 Reis 4:7. Quem achou, diga glória a Deus. Curva a sua cabeça só mais um instante, por gentileza. Fecha os teus olhos. Jesus, eu sempre tenho pedido ao Senhor aqui a revelação da tua palavra. Porque aquilo que é gerado na mente só pode alcançar a mente. Mas aquilo que é gerado no espírito vai alcançar o espírito. Meu Deus, o que precisa ser alcançado hoje não é a mente, não é o intelecto dessa pessoa, emocional dela. O que tem que ser alcançado é o espírito dela, é a alma dela. Porque a tua palavra, ela vai lá na divisão da alma e do espírito. É essa palavra revelada que nós queremos. Eu te peço, usa a minha vida agora, para que não sejam aqui palavras saídas do meu intelecto, da minha mente, mas que sejam palavras reveladas do Espírito Santo do Senhor, para o coração dessa pessoa que está aqui. Para que mude, meu Deus, a nossa vida, para que traga resultado, meu Deus, para que traga salvação, para que traga transformação para a vida de todos aqui que estão ouvindo esta palavra. Eu peço, usa a minha vida, que eu seja apenas um canal nas tuas mãos, e que todo demônio que é contra esta palavra, que tenta todo o tempo impedir, é você, Satanás, que usa dessa ferramenta do pecado para escravizar a vida desta pessoa, e você não quer que ela seja liberta, e você sabe que a verdade liberta, por isso você odeia a palavra da verdade. Eu te repreendo agora, eu te digo, você não vai impedir, pega tudo que é seu, vai embora, bate em retirada, em nome de Jesus, e você diga assim seja, e amém. Diga graças a Deus. Vamos lá então, irmão, 2 Reis capítulo 4, versículo 7. Em nome de Jesus. Hoje eu quero continuar falando, que eu comecei aí a respeito disso no domingo, falei na sexta-feira, e eu quero voltar aqui nesse versículo 7, que aqui está a revelação que a gente precisa continuar falando dela. 2 Reis 4, 7. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Posso ler? Diz assim, ó: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e faz o quê?
e paga a tua dívida. E tu e teus filhos, vivei do quê? Vivei do resto. Então olha para o pastor, vou lembrar quem já estava aqui, quem não estava, eu vou resumir para você. Quem está falando, de quem que a Bíblia está falando aqui? De uma viúva, uma mulher perdeu seu marido, era um homem que temia o Senhor, mas ele deixou dívidas. E ela vai ao homem de Deus porque o cobrador da dívida veio para levar os 2 filhos dela. Olha que coisa, aquela mulher entrou em desespero. E aí ela vai ao homem de Deus, ao Eliseu, e diz: homem de Deus, meu marido morreu. Era um servo de Deus, temia o Senhor, e veio o credor, o cobrador, para me levar os 2 filhos. Ele disse: o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? Ela disse assim: olha, ela disse: eu não tenho nada além de uma garrafa de azeite, uma botija de azeite. Ele disse: vai, pega todos os vasos lá com todos os seus vizinhos que você puder, e vai enchendo os vasos e vai colocando a parte que tiver cheio. E assim ela fez, e meu irmão, Deus multiplicou o azeite na vida daquela mulher. Ela tinha abundância de azeite. Ela tinha azeite, até brinquei assim, vamos imaginar a casa dela, ela tinha azeite na sala, ela tinha azeite no chão, ela tinha azeite na cozinha, ela tinha azeite no quarto, tinha azeite no banheiro, tinha azeite agora à vontade. E ela tinha abundância para viver. Mas ela fez o que muita gente não faz. Depois de receber a bênção, ela voltou ao homem de Deus para buscar mais orientação. E quando ela voltou, o homem de Deus disse para ela o quê? Está aqui a orientação. Mulher, vende o azeite. Primeira coisa que ele disse para ela, o que ela tinha que fazer? Paga a dívida. Olha para o pastor. Isso para Deus, irmãos, é o mais importante. Você pode estar todo abençoado. Você pode estar com a tua vida, olha, abundante, ter azeite em abundância, ter bênção em abundância para você viver tranquilamente. Mas enquanto você estiver em dívida, a sua vida não vai para frente. Escute, eu não estou falando da dívida que você deve para o banco, que você deve na mercearia, que você deve para quem você pediu emprestado. Eu estou falando de uma dívida mais séria. Eu quero trazer para o mundo espiritual, como eu disse aqui. É quando você está em pecado. Isso aqui é muito sério. Essa é a pior dívida que você pode ter. Porque o pecado, irmão, ele é uma coisa muito, muito perigosa. Perigosíssima. Só que as pessoas estão vivendo com o pecado de uma maneira muito amigável. As pessoas já não estão tratando mais o pecado com o real perigo que ele é. Ou que ele tem, né? Posso dizer assim. Pecado não é uma brincadeira. Tanto é que na sexta-feira eu dizia, não vou repetir tudo, eu dizia que lá em Mateus, quando o anjo do Senhor vai revelar a José o plano de Deus, José num sonho, o anjo de Deus vem e diz assim, e ela vai gerar um filho, falando de Maria, né? E o nome dele vai ser Jesus. E diz assim, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o que eu dizia aqui na sexta-feira? Que você salva uma pessoa que está em risco. Salvar alguém é tirar alguém do risco, é tirar alguém do perigo. Então, se o pecado não fosse uma coisa tão perigosa, Jesus não teria essa missão de vir ao mundo exatamente para salvar o povo dos seus pecados. Não, só que tem gente, como é que você salva uma pessoa se ela não acha que está em perigo? Como é que você salva alguém se ela ainda não entendeu o perigo da situação dela? Ela ainda não entendeu o perigo que ela está. Fica difícil. E tem muita gente que está nessa situação. Está convivendo com o pecado como uma coisa muito, muito amigável. Como uma coisa muito tranquila. Uma coisa que não tem ameaça alguma. E não é assim. Pecado é uma coisa muito perigosa. Tanto é que a primeira orientação que esse homem dá a essa mulher, depois dela receber a bênção, é: mulher, paga a tua dívida. Por quê? Quando ela pagasse a dívida, ela ia sair da mão do credor, daquele que era o cobrador. Sim ou não? Não era? E se você lembra no início, ele veio para quê? Para levar os seus 2 filhos. Irmão, isso é sério. Quando você está em dívida, quando você está em pecado, o diabo ele tem acesso à sua vida. Ele pode tocar no que você tem. Você pode estar muito abençoado. Você pode estar com a vida
cheia de azeite, multiplicada. Mas, meu irmão, a coisa é séria. Se você ainda estiver na mão do cobrador, ele pode entrar na sua vida. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não, igreja? Tem muita gente que depois que ela já recebeu a bênção, ela não vem buscar mais orientação. Essa mulher fez o que muita gente não faz. Tem gente que quando o pastor, o homem de Deus, dá a orientação, porque a primeira orientação que ele deu foi o que abençoou a vida dela. Tem gente que quer essa orientação, é o que ela mais quer. Quando o pastor dá orientação para multiplicar, quando o pastor orienta para a pessoa ser abençoada, ou o pastor, a pessoa volta dizendo, olha aquela oração que o Senhor fez, aquela bênção que o Senhor deu, ó, pastor, multiplicou. Eu fui abençoado, consegui um emprego, consegui o carro, consegui a casa, pastor, multiplicou a minha vida. Aí o pastor, o homem de Deus, ele vem e diz assim, agora vem cá, que eu tenho uma orientação até mais importante para te dar. Você está abençoado? Estou. Agora a orientação é para você consertar a tua vida. Essa aí muita gente não quer. Essa aí a pessoa já não quer escutar. A orientação que faz ela multiplicar, ela quer. A multiplicação, a oração, a orientação que faz ela crescer, a pessoa quer e aceita de bom grado. Mas depois que ela já está abençoada, ela não quer mais orientação, ela não vai lá voltar para dizer, e agora, o que eu faço, homem de Deus? Não, mas eu já recebi a bênção, agora não preciso saber de mais nada. O que eu precisava, Deus já me deu. O que eu precisava, Deus já fez. Mas tem coisa até mais importante para saber. Olha, eu não separei para você, mas eu estava meditando mais hoje durante o dia. E Deus me lembrou de um homem. Jesus, me ajuda a lembrar. Se eu não me engano, ele foi o... Não sei se foi o cego, se foi o coxo, o qual Jesus curou. E depois Jesus o encontra no templo. Olha que coisa tremenda. E no templo Jesus dá uma orientação maior que não tinha dado naquele momento do milagre. É quando você volta, meu irmão, no templo, na casa de Deus, que você recebe orientações maiores, às vezes até mais importantes. E Jesus vira para aquele homem e fala assim, olha, eu vou te orientar. Cuidado, hein? Não voltes ao pecado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus fala desse jeito para aquele homem. Tem gente que não entende isso. Pecado não é o quê? Brincadeira. É como se Jesus dissesse para aquele homem, olha, você foi abençoado, você foi curado, você foi liberto. Vem cá, vamos conversar uma coisa até mais séria agora. Não volta para o pecado, porque se você voltar, não adianta nada a bênção que você recebeu. Vai te acontecer coisa o quê? Pior, meu irmão, não está entendendo a seriedade do pecado? Quando Jesus curava alguém, libertava alguém, Jesus até dizia, vai e não peques. Não volta para o pecado, não. Pecado é coisa seríssima. Eu dizia aqui, eu só estou lembrando o que foi dito na sexta-feira, que muita gente não veio, teve aquele temporal todo lá, né? A gente sabe o que aconteceu. Mas eu preciso lembrar, quem já estava aqui, perdão, mas quem não estava precisa saber. A palavra pecado significa errar o alvo. E uma coisa que Deus colocou no meu coração, que eu estava explicando aqui, foi o seguinte: todos nós aqui, irmãos, fomos feitos para alcançar os alvos que Deus tem para nós. Quando Deus te criou, presta atenção nisso, desde o ventre da sua mãe, Deus já escreveu todos os seus dias. Deus colocou alvos para a sua vida. Você não está aqui à toa, ninguém vem para esse mundo por acaso. Diga glória a Deus. Deus colocou propósitos para a sua vida. Deus tem sonhos para você, que Ele colocou também dentro do seu coração. Deus colocou propósitos, alvos, o que eu chamo de alvos são isso. Coisas que é para você alcançar nessa vida. E o que é o pecado mesmo? Significa pecado? Errar o alvo. Toda pessoa, presta atenção nisso, que vive no pecado, essa pessoa, ela nunca vai alcançar aquele alvo, aquele propósito, aqueles propósitos que Deus tinha para ela na vida. Porque o pecado, ele puxa a pessoa para baixo. Quando a pessoa está subindo na vida, 1, 2, 3, 4 degraus, ela está lá em cima, ela está já alcançando aquele alvo que Deus tinha para ela, e ela peca, ela deixa o pecado entrar na vida dela, o pecado puxa ela para baixo de novo. Ela sempre, uma pessoa que vive no pecado, ela sempre vai viver abaixo, aquém dos alvos que Deus tinha para ela, dos propósitos que Deus tinha na vida dela. Ela nunca vai viver aquela plenitude de vida que Deus tinha para ela, porque o pecado não vai deixar. E aí eu dizia que o pecado é uma coisa tão maldita, irmão, não é brincadeira.
E tem que chamar a sua atenção, sabe por quê? Você é pecador como eu sou, a igreja é lugar de pecadores. Mas você vem na igreja como pecador, mas se o pastor, ele realmente se deixar usado por Deus, se ele se deixar ser usado por Deus, ele vai te falar do perigo do pecado. Parece que a gente na igreja, eu estou chamando a atenção minha, tá? Não vou falar da igreja de ninguém, estou falando de mim. O Espírito Santo é que me cobra. Às vezes a gente está falando ou deixando o pecado como se fosse um amiguinho, e não é. A gente precisa falar sério contra o pecado. Porque é o pecado que está impedindo você de viver toda aquela vida plena que Deus tem para você. E como que eu, como pastor, vou deixar você conhecendo a palavra e saber os alvos que Deus tem para a sua vida, que você é alguém escolhido por Deus, que você é alguém inteligentíssimo, capaz, cheio de habilidade, deixar você viver uma vida abaixo daquela que Deus tinha para você. Eu não posso, então eu tenho que falar contra o pecado. Irmão, eu já vi pessoas, olha, como eu estava dizendo aqui de manhã, muito capaz na vida. Gente inteligentíssima. Gente que era uma flecha assim de Deus para acertar alvo grande mesmo. Se olhar para a pessoa e falar, essa pessoa vai longe. Gente assim muito capaz, mas que o pecado entrou e acabou com tudo. Pecado é uma maldição, pecado é uma coisa maldita. Pecado acaba com tudo. Eu já vi coisas que tinha tudo para dar certo. Eu já vi coisas, irmãos, que tinha tudo para dar certo. Relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Pessoas que tinham tudo para dar certo. Empresas, ministérios que tinham tudo para dar certo. Pessoas, como eu falei aqui de manhã, usadíssimas por Deus. Que quando abria a boca, meu irmão, seja para cantar, fosse para louvar, às vezes para libertar, para pregar. Era assim aquela coisa tremenda. Que era muito usado por Deus. Mas o pecado entrou e estragou tudo. Acabou com tudo. Pecado não é para se brincar. Vamos lá, em primeira carta de João, vamos lá rapidinho. Isso aqui eu falei na sexta-feira também, mas eu prometo que eu vou ser breve, para quem já veio na sexta, né? Para quem não vem, vai ser novidade para você. Para quem veio na sexta, eu vou repetir um pouquinho, mas é necessário. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Irmãos, o pecado é coisa tão séria. E como eu disse para você, ele vai fazer a pessoa viver sempre abaixo dos alvos que Deus tinha para ela. E às vezes Deus tinha alvos grandes, propósitos grandes para a vida daquela pessoa, e o pecado não deixa ela alcançar. Só que o pior de tudo o que é, pastor? Existe um alvo que é o maior de todos os alvos. Esse você não pode errar de jeito nenhum. E pecado é errar o alvo. Palavra pecado, eu até falei aqui na sexta-feira, vem do grego. Eu não me lembro a palavrinha lá grega, qual é, mas ela significa errar o alvo. E qual que é o maior alvo que nós temos, irmãos? Diga comigo, a vida eterna. Diga comigo, diga a vida eterna. Deus te fez para viver eternamente. Deus fez o ser humano para viver eternamente. E o pecado ele é tão maldito, que além dele fazer a pessoa viver aqui, nessa vida, nesse tempo, uma vida abaixo, sempre abaixo do que Deus tinha para ela, ainda no final, ele ainda vai fazer a pessoa errar o maior alvo de todos, que é a vida eterna. O que eu disse aqui, está lá, se eu não me engano, está em Romanos 6, que fala assim, Romanos 5 ou 6, que fala que o salário do pecado é o que? Você já sabe. É a morte. Irmão, e a morte eterna. É coisa seríssima isso. Olha, esses dias, não é de agora não, já tem uns dias que Deus vem ministrando no meu coração essa palavra. É coisa seríssima. Eu vou te mostrar isso aqui. 1 João capítulo 3, versículo 8. Isso aqui eu falei na sexta-feira. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Quem comete o pecado é de quem? Leia comigo aí. Quem comete o pecado é de quem? É do diabo. E não sou eu que estou falando isso não. Quem está falando? É a Bíblia. Porque tem muita gente que usa uma muleta, uma bengala. Eu vou te dizer qual que é. Essa bengala assim, ó. Mas todo mundo peca. Ah, mas não tem ninguém santo. Mas todo mundo erra. Isso é muleta de quem não quer mudar de vida. Eu vou te mostrar a diferença entre esse pecado que Jesus disse que todos têm, que todos são pecadores, até mesmo aquele que diz que não tem pecado, já está o quê? Pecando. Eu vou te mostrar a diferença entre você viver na prática do pecado. Tem uma diferença muito grande, é desse pecado aqui que eu estou falando. Que você pratica.
que você tem como hábito, esse pecado que você vive nele. Esse é o pecado. Porque errar todo mundo erra, ou pecar todo mundo peca, porque Jesus mesmo disse isso. Até disse aqui, até quando você sabe fazer o bem e não faz, lá em Tiago fala isso, você já está pecando. Eu devo ter pecado hoje, nem sei. Mas eu estou falando de viver no pecado. Eu estou falando de praticar o pecado, de ser algo constante na sua vida. Se viver fora da lei de Deus. É isso que eu estou falando. E ele vai explicar melhor. Quem diz aí, quem comete o pecado, e eu vou te explicar aqui qual o pecado que é do diabo. Pertence a ele. Como eu disse no início, está na mão do cobrador. É coisa seríssima. Está na mão dele. Porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou. Foi para quê, igreja? Para desfazer as obras de quem? Do diabo. Lembra o que eu disse? Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Porque é coisa seríssima. Jesus veio para desfazer essa obra do diabo, chamada pecado. Porque o pecado, meu irmão, na vida do ser humano, ele acaba com tudo que Deus tinha para ele. Pecado é uma maldição. E olha o que ele continua dizendo, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete o quê? Pecado. Porque a sua semente, ou a semente de Deus, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido aí de Deus. Aí você, como eu, tinha essa dúvida, você lê um versículo desse e fala assim, mas pastor, na minha Bíblia, ali eu gosto daquela Bíblia, eu já vou ler com você lá, na minha Bíblia fala assim, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Como se todo mundo é pecador? Eu já tive essa dúvida. Como se todo mundo é pecador, como que aquele que é nascido de Deus não comete pecado? Vem aqui, ó, que essa tradução aqui, não, deixa lá na Bíblia corrigida mesmo. Pode deixar lá. Depois a gente vai mudar para atualizada. Isso, está lá. Olha lá. Olha aqui na tela comigo. Diz assim, ó. Qualquer que é nascido de Deus, lembra você agora, não vive na prática do pecado. Aqui fica mais claro. Então o que ele está falando aqui? Que quem é nascido de Deus não comete pecado no sentido de viver na prática do pecado. É como um hábito. Eu falei de manhã assim, você acorda todo dia de manhã, você escova o dente, isso é um hábito, isso é uma prática. É ou não é? Sim ou não? É. Isso é uma prática. E tem gente que tem um pecado assim, como escovar o dente, é como tomar banho, é todo dia. Ela vive daquele jeito, ela vive daquela maneira. Pastor, mas eu já tentei sair dessa vida de pecado, mas eu não consigo. Consegue. Na sexta-feira eu li aqui, a Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Então eu creio na Bíblia, se você crê, essa verdade vai funcionar na sua vida também. O pecado não vai ter domínio sobre você. A Bíblia diz, não reine o pecado no vosso corpo mortal. O pecado não pode ser rei na sua vida. Quem tem que ser rei é Jesus, diga glória a Deus. Pastor, eu não consegui, a partir de hoje você vai tomar uma decisão na sua vida, e você vai dizer, esse pecado não vai mais entrar na minha vida, não vai mais me impedir de viver o que Deus tem para mim. E sabe por que muita gente não consegue se libertar do pecado? Eu estava explicando aqui. Porque a Bíblia diz que quando um demônio ele sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando um pouso, uma casa, e não achando, ele volta para aquela casa e ele diz, voltarei para a minha antiga casa. E a Bíblia diz, se ele encontra ela como? Vazia, varrida e adornada, ele volta. Sabe o que muita gente não consegue se libertar? Porque ela tira o pecado, mas ela não se preenche de Deus. Não tem jeito. Meu irmão, o pecado só não vai voltar para a sua vida se você estiver cheio já. Ele não vai encontrar espaço, porque olha o que diz ali, olha que tremendo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E por que ele não vive na prática do pecado? O versículo explica. Por quê? Por quê? A sua semente, a semente de Deus, permanece em quem? Nele. Então dentro dele tem a semente de Deus, ele se encheu de Deus. E quando o pecado vem, ele já está ocupado, diga glória a Deus. Eu falei aqui de um livro que eu li,
porque está do pleno avivamento. É um pastor chamado Leonard Ravenhill. Pensa num livro bom. É desse tamanho assim, ó, fininho, pequenininho. Mas é para, eu até brinquei, como diria meu avô, é para chacoalhar o caboclo. O livro é bom demais. É bom. E ele fala uma frase que eu guardei comigo. Ele diz assim, ó: a pessoa que começa a orar, ela para de pecar. E a pessoa que começa a pecar, ela para de orar. Porque as duas coisas juntas ela não vai conseguir. Você ouviu isso? Grava no seu coração também. Quando você começa a orar, mas não estou falando dessa oração que você faz aqui na igreja, oração de 10 minutos, 5 minutos antes de dormir. Estou falando oração de propósito mesmo. Você tira ali com Deus, para estar ali aquela hora na presença de Deus. As madrugadas, eu tenho falado sobre as madrugadas. Irmão, não tem melhor horário para você orar do que de madrugada. Não estou falando para você que Deus só escuta de madrugada não, viu? Uma vez meu irmão falou assim, pastor, por que de madrugada a fila menor? Não, está todo mundo dormindo, né? Está dormindo aqui, mas lá no Japão todo mundo acordado, né? Lá também do mesmo jeito, está orando lá. Onde tem gente, tem pessoas que tem oração. Mas por quê, pastor? É aquele esforço a mais. Não foi à toa que a Bíblia diz assim, ó: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Veja quando Deus fala com os homens de Deus. Dá uma estudadinha para você ver. Esses dias eu estava vendo sobre Samuel, que era um menino, né? Deus já não falava mais com Eli. O Eli era um profeta já velho, já corrompido, a visão dele já estava fraca, tanto a física quanto a espiritual. Ele já não tinha mais ouvido para Deus, sensibilidade para Deus. Aí Deus pega o menino, Deus pega a inocência, Deus pega a pureza, é isso que Deus quer ver. Pega lá o Samuel. E sabe quando Deus vai falar com Samuel? Deus vai falar assim, ó: Samuel já estava deitado junto da lâmpada do Senhor, e antes da lâmpada do Senhor se apagar, Deus vem e fala assim: Samuel, Samuel. E aí tem toda aquela confusão na cabeça dele, que ele pensa que é o Eli, que nunca tinha ouvido a voz de Deus. E aí a Bíblia diz que toda aquela noite, está escrito, Deus fala com ele. Mas caramba, por que Deus não falou de dia? Na hora de eu dormir, Deus quer falar? Se fosse muitos aí, Deus não tinha falado. Porque ia falar assim: Deus, amanhã o Senhor fala que eu estou cansado. Não, aquela noite inteira Deus falou com ele. E às vezes é nesse horário que Deus vem falar. Abraão levantou de madrugada, foi falar com Deus. E quando você se enche de Deus, irmão, não vai ter espaço para o pecado. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Se encha de Deus. Pastor, por que o pecado me domina? Porque a semente de Deus ainda não está em você. Porque aquele que tem a semente de Deus nele, não pode, nem que ele quiser. Não sei se você já teve essa experiência. Pastor, eu já errei, mas no segundo seguinte falei: Deus, misericórdia, eu não posso ficar assim. Não pode, não tem como. Quem tem a semente de Deus pode até escorregar, errar, mas no minuto seguinte, no segundo seguinte, fala: Deus, tem misericórdia. Me perdoa, eu errei aqui, eu quero me acertar já, agora. Ele não consegue viver na prática do pecado. Porque ele tem a semente de Deus dentro dele. Quem não tem ainda, ele vive e convive com o pecado como se fosse uma coisa normal. Está entendendo, sim ou não? Meu pecado está aqui, é como se fosse uma estimação. Ai, pastor, aquela cervejinha, o senhor sabe, né? Ninguém é de ferro. Aquele cigarrinho, o senhor sabe, mas não tem nada a ver, não. Cuidado, meu irmão. Tem gente tratando assim como uma coisa tão inofensiva o pecado. Ai, pastor, isso aqui é inofensivo. É isso que o diabo quer que você continue pensando. É isso que o diabo quer que a igreja continue pensando. Que essas coisinhas são inofensivas. Não tem problema não. Isso aí todo mundo faz. Isso aí não é assim também não. Também não é desse jeito não. Irmão, se o pecado fosse brincadeira, Jesus não teria vindo nos salvar dele. O pecado é coisa séria. E veja o pecado com o perigo que ele representa. Eu quero que você veja a partir de hoje. Pecado com os olhos de Deus. Amém, Jesus? Se fosse brincadeira, o pecado não fazia isso, quer ver? Isaías 59. Quem está entendendo, dá glória a Deus, é bem forte. Isaías 59. Vamos lá. Capítulo 59, versículo 1. Se alguém te leva para o pecado, meu irmão, se afaste dessa pessoa.
Não pode ser de Deus alguém que te leva para o pecado. Você tem que se aproximar de pessoas que te levam para Deus. Esses dias eu estava meditando sobre Jonatas e Davi, uma amizade tremenda que teve na Bíblia. A Bíblia diz que o Davi estava num momento muito difícil, que estava sendo perseguido pelo pai do Jonatas, o Saul. E o Davi foi para o deserto. E quando o Jonatas ficou sabendo que o Davi estava no deserto, a Bíblia diz que o Jonatas foi lá. Isso eu achei lindo, achei tremendo. A Bíblia fala assim, ó, e Jonatas fortaleceu as mãos de Davi no Senhor. Outra tradução diz assim, que Jonatas fortaleceu a confiança de Davi em Deus. Tem amigos assim. Tem amigos que fortalecem a tua confiança em Deus. Não tem amigos para falar para você assim, não, mas só hoje não tem nada a ver. Se tiver esse tipo de amizade, se afasta. Isso aí vai destruir tua vida. Se você está num propósito, está tentando te tirar do propósito. Não tem amigos que vão chegar para você e falar assim, meu pastor não está aqui não. Ah, mas só um dia. Irmão, você tem amizade assim, foge. Isso não é amigo não. Está querendo tirar você do seu propósito. Tem amigos que fortaleçam a sua confiança em Deus. O dia que você não for na igreja, ele vai ser o primeiro a te cobrar. Fulano, não te viu lá na igreja hoje? Véio? Cadê? O que você está fazendo se não foi? Amém? Tem amigos assim. Ô irmão, o que foi? Ah, eu estou desanimado, pensando em desistir. Não, irmão, vamos orar. Vamos buscar Deus. Vamos falar com Deus. Vamos se aproximar de Deus. Tem amigos assim. Amém, Jesus? Que fortaleça a sua confiança em Deus. Que se tem amigo que está te levando para o pecado, irmão, misericórdia, isso não é amigo não. Se afasta. Se afasta de verdade. Olha o que diz Isaías 59, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim, eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida, para que não possa salvar. E o que mais? E o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Sabe o que Deus está dizendo aqui em outras palavras, irmãos? Deus está dizendo assim, a culpa não é minha, o problema não está em mim. Porque eu já ouvi muita gente levantando a boca para o céu para falar, Deus não me ouve, Deus não me atende, parece que Deus não está ouvindo a minha oração, parece que Deus não está me atendendo, parece que Deus não está fazendo nada. Então Deus está dizendo para você de uma maneira bem clara, o problema não está em mim. Se tem algum problema, irmão, se tem algum erro, pode ter certeza que não está em Deus. Deus não tem erro. Deus não tem falha. Quando você for falar desse jeito, lembra desse versículo aqui. O dia que você for reclamar que Deus não está te ouvindo, que a mão de Deus não está fazendo nada por você, que parece que Deus não está te atendendo, lembra desse versículo aqui. Porque Deus está dizendo claramente, a culpa não está em mim. Está em quem então? Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Divisão entre vós e o vosso Deus. Pecado é um muro entre você e Deus. Pecado é uma cerca entre você e Deus. Irmão, Deus está pronto para te ajudar. O que Deus mais quer é te abençoar. Sabe o que impede? Sabe o que Deus está falando? O que impede? A iniquidade. Olha o que ele vai dizer mais, continua aí. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos o quê? Pecados encobrem o seu rosto de vós. Para quê? Para que Deus não te ouça. Quando você for reclamar que Deus não está te ouvindo, lembra desse versículo. Se tem algum erro, não está em Deus, não. Se o pecado fosse brincadeira, irmão, ele não impediria a gente de falar com aquele que é o único que pode nos ajudar. Olha que coisa seríssima. O pecado impede você de ser ouvido por aquele que é o único que pode te ajudar. Irmão, Deus é o único que pode nos ajudar. Não deixa nada entre você e Ele. Se tem alguma coisa entre você e Ele, isso tem que ser tirado imediatamente. Pode ser o que for, pode custar quanto for. Aquela mulher, lembra da mulher lá? De 2 Reis 4? Primeira coisa que ela fez, o homem de Deus falou assim para ela, vende o azeite e paga a dívida. E a sua família, você e os seus filhos, vivei do quê? Do resto. Não foi assim? Irmão, ele estava mostrando para ela que ali era o próprio homem de Deus, era o próprio Deus falando com ela. Que o mais importante era ela sair do erro, ela não dever nada. Deixa eu te falar uma coisa, ainda que ela tivesse que usar todo o azeite, ainda que ela tivesse que ficar sem nada, mas que ela tivesse que consertar a vida dela, então ela tinha que consertar. Se fosse necessário usar todo o azeite, voltar a estaca zero, só com a botija de novo, mas com a vida consertada, valeria a pena, viu? Isso eu estou falando para você, que valoriza mais a bênção do que estar bem com Deus.
Tem gente que valoriza mais o que tem do que a aprovação de Deus. Não. Você pode, olha irmão, se for para você desfazer de tudo para estar bem com Deus, eu vou dizer para você que vale a pena, sem medo de errar o que eu estou falando. Vou dizer para você que vale a pena. Você consertar a tua vida, vale a pena. Porque não adianta nada, você ter a tua vida cheia de azeite, carro, casa, bens, isso, aquilo, e ainda está na mão do diabo. Ainda está na mão do cobrador. Isso é coisa séria. Olha, o homem de Deus diz para ela, vai lá, paga o que você deve, que você vai viver do resto. Porque o resto que ficar vai ter a bênção de Deus. Porque não tem coisa melhor que você andar de cabeça erguida sem dever nada a ninguém. E dizer para o cobrador, para o acusador, para Satanás o seguinte, se ele vier, quando ele vier, o que ele vem, viu? Ele tenta. A Bíblia diz que ele é o tentador. Ele vem para tentar tocar na sua casa, na sua família. Ele não tem nada melhor do que você poder virar para ele e dizer assim, ó diabo, eu não te devo nada. Você vai pegar o que é seu, vai sair da minha vida agora. Você pode dizer isso hoje? Se você não pode, faz o que for possível para consertar a tua vida. Porque não tem nada, meu irmão, mais importante do que você estar com a sua vida certa, correta, diante de Deus. Eu estava falando de manhã, hoje eu vou fazer a consagração dos dizimistas. E aquela mulher também representa o dízimo. Por quê? A Bíblia diz que ela pegou o que tinha, pagou o que devia, e o resto deu para ela e para a família dela viver. Isso eu falo também a respeito do dizimista. Tem gente, meu irmão, que está em dívida com Deus. E olha, você pode ter a maior bênção de todas. A Bíblia diz que a 10ª parte pertence a quem? Ao Senhor, está na Bíblia. Isso não é coisa de pastor não, está aqui, ó. Você quer ver? Leia lá. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Não vai dar tempo da gente ver. Eu não sei se... Vamos lá rapidinho, para não ficar nas minhas palavras. Coloca só na tela para mim, porque eu não gosto de ficar só falando. E às vezes é bom mostrar. Malaquias 3. Já que eu entrei nesse assunto, de manhã eu só citei, mas é bom falar. Malaquias 3, versículo... Deixa eu ver aqui onde a gente vai começar. Versículo 8. Olha o que diz aqui, presta atenção. Roubará o homem a Deus? O homem pode roubar a Deus? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pode. Porque senão não estaria escrito isso aqui, ó. Todavia vós me roubais. Deus estava acusando aquele povo de roubo. Eles estavam em dívida com quem? Eles estavam em dívida com quem? Com Deus. Deus disse assim, olha, vocês estão me roubando. E aí tem gente que faz desentendida, mas Deus, no que eu estou te roubando? Em que eu estou em dívida com o Senhor? Aí Deus fala claramente, em que te roubamos? Deus diz assim, dizeis, em que te roubamos? Eu só pergunto, o que eu estou roubando, Senhor? E Deus diz claramente, nos dízimos e nas ofertas alçadas. E aí ele continua, versículo 9. Coloca o 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Vós toda a nação. E a pessoa não vê, não entende por que a vida não vai para frente. Irmão, a pessoa pode entrar, olha, às vezes a pessoa não falta um bom salário, tem um bom salário, tem um bom ganho, às vezes está tendo a bênção, às vezes a casa está cheia, mas não sabe onde vai. Parece que coloca num saco furado. Por que a vida não vai para frente? Porque não tem oração, meu irmão, que funcione na vida de alguém que deva a Deus. Que não é fiel a Deus. Eu até brinquei de manhã, pode o maior homem de Deus vir aqui orar, pode o missionário vir aqui orar para você, Deus, abençoa, mas se a pessoa não é fiel a Deus, não tem oração que vai abençoar. O diabo vai poder entrar, porque a hora que ele quiser, ele entra. A hora que o acusador quiser, a hora que o cobrador quiser, ele vem e mete a mão na vida da pessoa. Ele vem e mete a mão no salário, mete a mão no dinheiro, mete a mão em tudo que é da pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, Deus te abençoou, como abençoou aquela mulher, abençoou, pastor. Me deu o salário do mês, me deu a bênção. Vai lá e devolva o que é de Deus. Amém? Você não quer devolver aqui, devolva onde você achar que tem que devolver, mas devolva o que é de Deus. Estou falando para você, estou falando assim, pastor está puxando sardinha para a igreja aqui, para ajudar a igreja, não. Devolva aonde você quiser. Quiser devolver aqui, não tem problema. Mas seja fiel a Deus. Amém, Jesus? Seja fiel.
Eu te garanto, você vai ver uma mudança na sua vida, porque Deus garante, olha o versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento aqui na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior que abastança. Supra toda a tua necessidade. Diga glória a Deus. Mulher, paga o que você deve, e você e a sua família vai viver do resto, não vai faltar. E uma pessoa acha que se ela tirar o que é de Deus vai faltar, ela fica com 100% do que ela recebe. Com 100% ela não consegue fazer nada. Aquele que é fiel a Deus, falo para você com prova viva disso, que eu vivo. Eu sou dizimista. Eu sou. Os 90% que fica na sua mão tem a bênção de Deus. Você faz mais do que aquele que está com 100%. Porque Deus multiplica. Diga glória a Deus. Conserta a tua vida com Deus. Ai, pastor, mas eu não concordo. Então você tem que discordar da Bíblia. E você sempre vai achar alguém, quando você não quer concordar com algo, você sempre vai achar alguém que vai concordar com você. Eu já falei com tanta gente. Ai, mas eu vi um fulano, ciclano falar que isso, que aquilo, que o dízimo é do Velho Testamento e que não sei o que e tal. Então, vamos esquecer tudo que é do Velho Testamento. Salmo 23 também é. Você crê no Salmo 23? Salmo 91 também está lá, no Velho Testamento. Você crê, não crê? Aí o Malaquias não crê. Por quê? Porque mexe. Mexe às vezes com o bolso da pessoa. Aquilo que está no coração. Quando o dinheiro está no coração, ele é uma praga. O dinheiro é uma bênção, mas ele tem que ser usado por você. Ele não pode mandar em você. Diga glória a Deus. Eu estou me pregando a verdade. Você decide se vai obedecer. Volta lá rapidinho onde nós estávamos. Isaías 59, versículo 2. Diz assim, olha lá, Deus está falando, a minha mão, volta no versículo 1. A minha mão não está encolhida, meu irmão, o que Deus mais quer é te abençoar. Você acha que Deus não quer ver você comendo do bom e do melhor? Você acha que Deus não quer ver você que somos filhos dele, sendo abençoado? Ele está dizendo, meu filho, minha mão não está encolhida para você não. Mas por que Deus não está fazendo? É por causa disso, meu irmão. Olha o que ele diz aí, minha mão não está encolhida para que eu possa salvar, nem meu ouvido é gravado para que eu não possa ouvir. Versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem uma divisão entre vós e o vosso Deus. Não deixa nada te dividir, te afastar de Deus. O que mais ele diz aí? E os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que vos não ouça. Isso é a praga do pecado. Ele faz o seu rosto ficar coberto diante de Deus, para que Deus não te escute. Imagina, meu irmão, é uma coisa tão séria, que faz aquele que é o único que pode te ajudar, não te escutar. Diga misericórdia. Já pensou se orar e Deus não está te ouvindo? Já passou pela tua cabeça, se você estiver em pecado, isso pode estar acontecendo? Se você não se arrepende, não pede a misericórdia, se você está vivendo na prática do pecado, isso pode estar acontecendo? Deus pode não estar te ouvindo, não que Ele não queira, mas que o pecado não deixa. Isso é coisa séria. Vamos lá rapidinho para Mateus capítulo 7, eu já vou encerrar. Mateus 7. Essa palavra não é para te condenar não, meu irmão. Essa palavra é para te mostrar o perigo do pecado e para te ajudar a sair dele. Amém? A igreja é para isso. A igreja é para não mostrar para nós o perigo do pecado, para que você não fique aí flertando com o pecado. Eu falei de manhã, tem gente que está assim, ó, imagina aqui um abismo, que é o pecado, profundo, que depois não tem como sair. Tem gente que está andando assim, ó, não, pastor, mas não tem problema não, eu não caio não, pode ficar tranquilo. Aí eu sei até onde eu posso ir. Não, não é brincadeira. Escute, se você não está em pecado, mas está sendo muito tentado, eu quero falar com você. Pastor, estou sendo muito tentado ao pecado. Pastor, está uma tentação enorme. Cuidado, pelo amor de Deus, não deixe o pecado entrar na sua vida. Se você tiver que confessar a tentação, eu já disse aqui, é melhor confessar a tentação do que ter que confessar o pecado. Procura alguém de Deus, de confiança, que não vai espalhar a sua vida para todo mundo. Fala, fulano, me ajuda a orar, porque eu estou sendo tentado, eu não quero cair. E como é que não cai, pastor? Jesus ensinou os discípulos. Se você ler, quando Jesus estava no Getsemane, Jesus vai orar. E Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. Jesus diz assim para ele, orai para que não entreis em tentação. O segredo é esse, é oração, irmão.
Você está sendo muito tentado, vai orar, ora mesmo. Você está orando 1 hora, vai orar 2. Não está sendo suficiente. Ora, para você não entrar na tentação, pastor, eu estou sendo tentado, olha, a tentação está forte, e olha, o diabo ele volta mesmo para tentar. Diz esses dias aos obreiros, nós temos na nossa vida uma libertação que Deus nos deu, que se você não tomar cuidado, aquele demônio que saiu, ele volta para ver como é que está a casa. Isso é para todos nós aqui. De vez em quando ele volta para ver. Se você for uma pessoa depressiva, de vez em quando você vai sentir a tentação da depressão de novo. Se você é uma pessoa que um dia foi promíscua, se você for uma pessoa que um dia foi viciada, você vai sentir aquela tentação. Ser tentado não é pecar. Até Jesus foi tentado. Entendeu? Sim ou não? Nessa hora, o que você tem que fazer, pastor? Se você estiver cheio de Deus, você vai dizer: pecado, o diabo, aqui não tem mais espaço para você. Diga glória a Deus. Eu já sou cheio de Deus. E aquilo não vai voltar mais. Mas você tem que tomar muito, muito cuidado. Olha o que eu vou ler para você aqui agora. Mateus, capítulo 7, o versículo 21. Quem achou, diga amém. Diz assim, 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Isso aqui é seríssimo. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia com D maiúsculo aí, né? Isso aqui, irmão, eu estava dizendo de manhã o seguinte: isso aqui dá um temor muito grande. Isso aqui, olha, isso aqui é de arrepiar. Diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E olha o que Jesus vai dizer no 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Olha, pastor, antes da gente continuar, mas isso aqui dá um temor. Porque imagina só, se você visse uma pessoa, dizendo assim: olha, é isso que Deus manda dizer e tal, e acertasse ali toda a sua vida e falasse exatamente o que você está passando. De repente tem um paralítico, ela diz: paralítico, levanta em nome de Jesus. O paralítico levanta. Isso é uma maravilha, sim ou não? Olha lá, ó. Em teu nome, volta lá, versículo 22. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O demônio manifesta. Está lá o chefe dos demônios, o chefe lá, o Beelzebul. E ela diz assim: demônio, eu te repreendo. O demônio cai de joelhos. Olha para mim, você não diria que uma pessoa dessa é de Deus? Diria ou não, assim não? É onde eu sempre digo uma frase do pastor Jaime, que ele fala assim, ó: ousado não significa aprovado. Isso é seríssimo. Porque, pastor, pode ter gente usada e não aprovada por Deus? Pode. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar gente que foi usada por Deus, mas Deus não estava aprovando. E tem gente que já se contenta com isso. Irmão, é melhor ser aprovado até do que ser usado. Se você não for tão usado assim, tem problema. Tem um discípulo de Jesus que o nome dele nem aparece na Bíblia. Mas depois lá em Apocalipse, o nome dele está entre os 12. As 12 colunas lá no céu, o nome dele está lá. Diga glória a Deus. Você não vê ele fazer nenhum milagre. Você não escuta que ele fez nenhuma maravilha. Mas o nome dele está lá. Isso é o que interessa. Amém? Mesmo que não for para ser tão usado assim, se Deus usar, glória a Deus. Vai ser feliz, é maravilhoso ser usado por Deus, ser abençoado por Deus. Mas melhor ainda é ser o quê? Aprovado. Por isso que eu disse para você que a orientação de Deus àquela mulher foi o seguinte: mulher, vinde o azeite, primeira coisa que você faz, e conserta a tua vida. Porque ainda que você tiver que ficar sem nada, tá vendo isso ou não? Fica aprovado por Deus. Esteja aprovado por Deus. Amém? Que isso é mais importante que tudo. Porque isso aqui dá um temor, isso aqui, irmão, olha isso. Diz assim, ó, muitos vão dizer: Senhor, no teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Escute agora o 23.
E então lhes direi abertamente. Quer dizer, aquilo tudo que estava escondido, não adianta, na sua frente eu mostro ser muito usado por Deus. Mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não há de ser o quê? Revelado. E lá vai ser dito abertamente, tudo que estava escondido. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Agora preste atenção nessa parte. Apartai-vos de mim, vós, que o quê? Lê aí. E praticais o quê? A iniquidade. Irmão, pecado é coisa seríssima. Até pessoas que foram grandemente usadas por Deus, se viviam na prática do pecado, naquele dia não vão entrar no céu. Agora você acha ainda que o pecado dá para conviver com ele? Dá para levar? Ah, mas também não é bem assim não. Coisa seríssima. Naquele dia não vão entrar no céu. Olha que eu estou falando de pessoas que expulsaram demônio, hein? E você vai ver essa cena aqui no céu, porque está escrito aqui. Pessoas que profetizavam o nome de Jesus, pessoas que fizeram maravilhas no nome de Jesus, não entrarão, porque viviam na prática do pecado. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque vocês praticavam o quê? A iniquidade. Diga misericórdia. Irmão, eu quero orar por você, fique de pé. Hoje é o dia, agora é a oportunidade. A minha vontade era chamar todos vocês para estarem diante do altar agora. Mas não vou fazer isso, não vão aglomerar. Mas espiritualmente é como se você estivesse diante do altar do Senhor. Eu gostaria que você recebesse essa água, passa lá, não beba ainda não. Porque essa água hoje ela vai ser diferente. Eu vou pedir para que essa água receba uma unção. Porque ela representa a palavra de Deus. E lá em João 15, se eu não me engano é João 15, Jesus disse assim aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E essa água representa a palavra, ela vai te limpar hoje. Você que diz: pastor, eu estou vivendo no pecado e eu quero sair dessa situação. Essa água vai te limpar. Essa água, do jeito que ela vai ser algo simbólico, é uma atitude de fé, tá? É simbólico. Assim como ela entra no teu corpo e ela passa pelo seu organismo, em nome de Jesus, irmão, ela vai passar pela tua alma, vai limpar o teu espírito, vai limpar teus pensamentos. Às vezes ninguém sabe esses pensamentos sujos que andam aí na sua mente, mas ela vai limpar em nome de Jesus. Aquela mágoa, aquele ressentimento que você está carregando aí no seu coração, vai limpar em nome de Jesus. Vai lavar, em nome de Jesus. Essa água vai te limpar por dentro hoje. Se você fumava, não conseguia largar o cigarro, ela vai limpar essa nicotina de dentro de você. Vai limpar o álcool, aquele desejo que você tem do álcool, aquele desejo que você tem da pornografia. Pastor, não consigo ficar longe daquilo. Vai te limpar hoje, em nome de Jesus. Hoje é para libertar você. Porque o pecado não é brincadeira. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que me use agora para te livrar desse pecado. Porque, irmão, se Deus não fizer mais nada na sua vida, mas no mínimo você estiver aprovado por Deus, não estiver mais na mão do diabo, eu já vou ter realizado aqui o meu ministério. Diga agora a Deus. Para mim vai ser um prazer ver você dizer: pastor, eu não devo mais nada ao diabo. Eu posso erguer a minha cabeça e dizer: Satanás, não devo mais nada a você. Diga agora a Deus. Amém? Fecha os teus olhos agora então. Se em alguma coisa, meu irmão, você se sentiu cobrado hoje, se em alguma coisa você sentiu hoje essa cobrança, você vai falar com Deus. Mas se você nem sabe onde você está errando, eu vou ler para você o Salmo 19, versículo 12. Você pode continuar de olhos fechados, não tem problema. Salmo 19, 12 diz assim: eu aprendi isso aqui com o meu pastor. Tem erro que nem a gente sabe que está cometendo. Diz assim: quem pode entender os próprios erros? E o salmista pede: expurga-me tu dos que me são ocultos. Coloca para mim na linguagem de hoje. Pode continuar com seus olhos fechados, eu leio para você. O salmista diz assim: quem pode ver os seus próprios erros? Às vezes seus erros você não está enxergando. A gente vê erro nos outros, a gente vê erro em todo mundo. A gente tem facilidade demais de ver erro em todo mundo, mas dificuldade demais de ver erro em nós mesmos. Ele diz assim, purifica-me, Senhor, das faltas que eu cometo sem perceber. Então você tem que fazer essa oração. Se está claro para você onde você está faltando, então peça, meu irmão, não se faça de desentendido. Diga: Deus, eu sei exatamente onde é que eu estou faltando, onde é que eu estou errando.
devendo? Onde é que eu estou em dívida? Agora não conserta a sua vida diante do Senhor. Mas se você diz assim, como eu já fiz esta oração, Senhor, eu não sei onde eu estou errando. Eu não sei porque a minha vida não está indo para frente. Eu não sei porque o Senhor não está me ouvindo, não está me atendendo. Ore como o salmista orou, Senhor, me purifica das faltas que eu estou cometendo sem perceber. Ele vai te purificar hoje. Aleluia. Aleluia. Deus tremendo. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Porque hoje o Senhor escolheu para libertar essa pessoa desse pecado. Para tirar essa pessoa do erro que ela sabe que está cometendo. Tem gente aqui que o Senhor falou várias vezes com ela a respeito disso. Dessa prática. Desse hábito pecaminoso. Irmão, fale com Deus agora. Porque essa água representa a misericórdia, a palavra de Deus. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Glória a Deus. Hoje se renovou de novo. Hoje Deus tem misericórdia para perdoar você do dia que você nasceu para hoje. Se você sente a falta do que você está fazendo, você sente a sua falta, fala, Deus me perdoa. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus em toda a hora, o lugar, o dia, a pessoa, seja o que for, fala, Deus, é isso. Você não precisa orar para ninguém ouvir, você e Deus agora. Ninguém precisa saber da tua oração. Mas você e Deus nesse momento, fala, Deus, o Senhor sabe. A maneira como eu tenho andado, que eu tenho praticado na minha vida, não é nada oculto que não haja de se revelar. Fale com Deus de maneira sincera agora. Diga, Deus, eu não quero mais viver nessa dívida, nessa falta. E Ele vai te perdoar agora. Se você diz, pastor, eu não sei onde eu estou errando, fala para Deus, Senhor, perdoa. Perdoa aquelas faltas que eu não estou percebendo, Jesus, eu não estou entendendo, eu não estou vendo. Me mostra, Jesus, e me perdoa, me limpa. Ele vai te limpar. Levanta essa água para o céu. Levanta essa água para o céu agora. Senhor Jesus, eu te peço agora. Coloca a tua unção nessa água. Coloca o teu poder nesta água. Meu Deus, para que seja esta água o símbolo da tua palavra que limpa, meu Deus, quando nós ouvimos. A tua misericórdia que vai entrar no coração dessa pessoa e vai libertá-la do domínio desse pecado. Em nome de Jesus, eu sou, eu creio nesse nome. Diga comigo, igreja, diga em nome de Jesus. Esta água vai me limpar. Diga, esta água vai desencardir todo pecado mais encardido. Diga, toda sujeira, seja onde for. Aqui eu sei, mas aqui eu não sei. Em nome de Jesus. Beba da água agora, meu irmão, com toda a sua fé. Glória a Deus. Deixa o copinho na cadeira. Levante as suas mãos. Receba agora a bênção de Deus. Oh, glória a Deus. Quando o pecado sai, irmão, não tem mais divisão entre você e Deus. Quando o pecado sai, a mão de Deus vai te alcançar. Porque a bandeira nunca está recolhida para você. Isso agora de verdade, com sinceridade. Você se arrependeu e você está limpo. Você não está mais nada. Então a mão de Deus te alcança agora. A mão de Deus te toca nesse momento. A mão de Deus chama o céu agora. É você curado, é você liberto. Em nome de Jesus, levante a sua voz e diga, Satanás, eu não te dou mais nada. Você com sinceridade, você me arrependeu. Deixe para agora. Agora, a partir de agora, você não dá mais nada. Você pode dizer, Satanás, agora, embora da minha vida agora. Saca esse mal, saca essa depressão, saca essa tristeza, saca esse pânico. Sai agora com tudo que é seu em nome de Jesus. Coloque suas mãos assim na água, sua cabeça e diga em nome de Jesus. Todo mal da minha vida, eu ordeno, diga saia em nome de Jesus. E amém. Vamos aplaudir bem forte neste Deus que Ele merece. Bem forte para Jesus.
glória a Deus. Pode sentar, amor de Deus. Irmãos, olha, eu queria continuar aqui, mas o tempo é contra nós. O horário vai embora. Mas eu tenho certeza que Jesus operou. Olha, não tem nada que pode impedir o agir de Deus quando o pecado é tirado. Diga glória a Deus. E agora Deus tem acesso a você e Jesus te abençoa aí. Não importa como você está, pastor, cheguei mal, cheguei aqui doente, cheguei aqui com uma dor, cheguei aqui com enfermidade, uma tristeza no coração, uma depressão. Você está livre, amém? Você está livre da mão do cobrador, você está livre da mão do acusador. Em nome de Jesus, fique nessa liberdade com a qual Cristo te libertou. Diga glória a Deus. Sai daqui, eu digo a você como Jesus dizia, vai e não peques mais. Amém? Vai lá, obreiros, passa lá em nome de Jesus. Fica nessa liberdade. Receba essa liberdade. E Deus te abençoe. Estava lembrando de uma canção antiga. Cantava na igreja. Como eu chorava quando cantava essa canção. Ela fala assim, ó. Se o inimigo vier te acusar com teus pecados, te quer condenar. Quem conhece? Deixa eu ver. Ih, misericórdia, estou ficando velho, né? Conhece? Então nós dois, irmão. Tá bem que eu estou ficando velho sozinho. Vem, toma toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Alguém conhece? Misericórdia, tem um para salvar ele aqui? Pois lá na cruz já comprou perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Olha o refrão, vamos ver se você lembra. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais, consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Alguém conhece? Deixa para lá então. Pois é ensaio, ensino você para a gente cantar junto. Misericórdia. Essa aí eu lembro que, olha, como falava no meu coração. Eu sentado aí, oh Deus, obrigado pela tua misericórdia. Eu creio, irmão, como diz essa canção, se o inimigo vier te acusar daqui para frente, diga, Satanás, não te devo mais nada. Diga glória a Deus. Amém? Amém. Mas alguém precisa de envelope do dízimo, de oferta? Lembrando, ó, nós estamos na peregrinação, tá? 70 dias de meditação na palavra. Se você ainda não começou, você pode começar hoje. Ontem e hoje eu ainda estou em dívida, que hoje eu ainda não mandei a mensagem, né, que eu estou mandando todos os dias. Hoje é dia 3 já, né? O versículo de hoje está lá em Mateus 11:5. Mas ainda hoje eu vou mandar, que eu tenho que fazer as gravações aí para os próximos dias já. Que é tudo gravado aqui na igreja. E nós fazemos tudo aqui. Mas não tem problema, o versículo está aí no envelope, você pode continuar lendo. Amém? Quem já leu o versículo de hoje? Pastor, eu já li. Continua aí nessa fé. Tem alguém que não está participando, quer começar conosco? Pastor, eu quero entrar nesse propósito. Todo dia você vai ler o versículo, todo dia você vai colocar R$1 aí dentro do envelope, e eu creio que Deus vai lhe abençoar. Amém? Mais alguém? Então pode